Só colocar aqui. Ok. Então, nós vamos iniciar aqui o nosso estudo de hoje, que trabalha com um assunto muito importante e que, às vezes, passa por alto, que fala a respeito do estilo de vida cristã, que é o nosso estudo da lição 10 do Amigos de Fé que a gente está fazendo. Então, é bem importante esse estudo. Espero que possa ajudar na compreensão, né, de cada um de nós aqui, esse tema tão importante. Bom, vou convidar então a irmã Eugênia. A senhora pode fazer essa oração para nós, uma oração de introdução, e aí nós vamos dar sequência ao estudo. Pai querido que está no céu, nós estamos aqui reunidos, Senhor, para a honra e glória do seu santo nome, para aprender mais do Senhor. Que esse estudo de hoje, Senhor, que o Senhor nos ajude a gravar na mente e que seja feito com cada um de nós a sua vontade. Que nós possamos aprender mais e mais do Senhor e nos cuidarmos também, Senhor, para não trocar nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo, mas seguir o reto, o caminho que o Senhor nos está ensinando. Que sejamos seus discípulos e que possamos ser agraciados com mais fé e mais ânimo para aprendermos da sua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmã Eugênia. Então, aqui nós vamos dar sequência então ao nosso estudo que fala sobre o estilo de vida. Lembrando que depois, alguns amigos, eu imagino que vão estar acompanhando a nossa gravação. A gente tem, ao final de cada estudo, tenho disponibilizado no nosso grupo do WhatsApp o link para a gravação no YouTube do estudo. Para quem, várias pessoas às vezes não conseguem conectar, né, o nosso estudo, e aí pelo YouTube eles conseguem. Eu até teria como colocar direto ao vivo, mas eu prefiro dar uma editada, uma preparada um pouquinho, né? Coloco uma capa, uma coisa, para ficar um pouco melhor e a gente prosseguir. Aí ajuda, né, quem tem dificuldade, talvez, para acessar um pouquinho mais ao estudo. Bom, estilo de vida. Né? O que podemos aprender com esse tema? Nossa lição 10, vou compartilhar com vocês então aqui a tela em que o nosso estudo está e vamos juntos trabalhar esse tema. Aqui, deixa eu só aumentar o tamanho dele aqui para a gente ter os acessos. 12, vamos para a lição 10. Bom, eu creio que esse tamanho aqui vocês conseguem identificar bem, né? Nossa lição 10, estilo de vida, saúde e fé. Então, eu vou lendo aqui com vocês, tá? Eu vou fazendo assim, bem pedagógico, né? Bem pausado, para que vocês consigam nos acompanhar bem. E as dúvidas que houverem, a gente reforça ao final desse estudo. A gente abre um espaço para dúvidas, né? Quer seja aqui no nosso grupo no estudo do Zoom, ou se você tem algum comentário, alguma dúvida na gravação também do YouTube, você consegue escrever ali nos comentários. Depois eu dou uma olhada lá e a gente pode direcionar, ou no nosso grupo do WhatsApp que nós temos, apesar de que ali está mais para os administradores, né, ali colocar postagem, você pode procurar o meu WhatsApp ali e mandar em particular a sua dúvida, que a gente tem o prazer de poder ajudar nessa informação. Então vamos lá. Saúde e fé. O psiquiatra Harold Koenig, diretor do Centro de Estudo da Religião, Espiritualidade e Saúde da Universidade de Duke, aponta que aqueles que se valem da fé enfrentam os fatores físicos e emocionais de qualquer doença com mais sabedoria. A fé é um fenômeno que libera defesas naturais do organismo e prepara o corpo para lidar melhor com a dor e os percalços do tratamento. As pesquisas concluíram que pessoas religiosas têm vantagem de pelo menos, olha só, pelo menos 30% quanto ao manter e recuperar a saúde em comparação com aqueles que não têm fé. Então, em outras palavras, meus queridos, vale a pena desenvolver fé
né? Ser fiel a Deus, buscar uma profundidade maior da vontade de Deus na vida, ler a Bíblia, participar da igreja, porque comunica saúde também física e emocional, né? Então, é muito importante. E um dos assuntos hoje envolve esse aspecto da saúde com aquilo que nós comemos, com aquilo que nós fazemos, né, para o nosso melhor, ou melhor dizendo, para melhorar a qualidade de vida. Primeira questão, então, vamos lá? Você já parou para pensar que todas as coisas que relacionamos com qualidade e beleza vêm da natureza? Pensando nisso, qual foi a orientação de Deus com respeito à alimentação? E aqui nós temos o texto bíblico de Gênesis capítulo 1, verso 29 e 30, e aí nós vamos assinalar a alternativa correta. Então eu vou pegar aqui minha Bíblia também. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, verso 29 e 30. Diz o seguinte: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto e dê semente, isto vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego da vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Então, nessa pergunta aqui, a primeira, quais das alternativas está correta? Alimentar-se de frutas, verduras, ervas, cereais e castanhas, era o contexto de uma alimentação mais vegetariana, vegana, né? Alimentar-se de comida preparada e processada pelo homem. Bom, aqui em Gênesis capítulo 1 ainda não havia o pecado, tudo era perfeito, então a nossa resposta é a primeira alternativa, essa aqui. Tá? Segunda pergunta, baseado em Daniel capítulo 1, versos 12 a 20, assinale com o X os benefícios de um estilo de vida natural. Bom, aqui é um texto um pouquinho maior, então também vou aqui compartilhar com vocês a leitura desse texto. Daniel, capítulo 1. Deixa eu abrir aqui em Daniel, capítulo 1, dos versos 12 a 20. Vamos lá. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Então, meus queridos, esse texto mostra a experiência de Daniel e seus amigos que foram levados como escravos para a Babilônia, como cativos, e eles estavam junto ao palácio do rei Nabucodonosor, foram escolhidos porque eles já vinham de uma linhagem real entre o povo de Israel, e eles estavam lá, provavelmente eles eram príncipes, altos oficiais no reino judaico, mas com esse contexto de serem cativos agora na Babilônia, eles foram colocados lá para serem preparados para trabalhar no palácio do rei. Só que eles foram praticamente forçados a querer comer, ou a alimentação deles era uma alimentação
do estilo Babilônia, totalmente bagunçado, com vinhos, com bebidas, com as carnes que eles ofereciam de lá e tal. E Daniel fez uma proposta para o chefe, né, da guarda que estava ali cuidando deles e que era responsável também para que todos ficassem bem. E Daniel fez essa proposta de 10 dias de uma alimentação bem saudável, né? Legumes e água, foi o que nós vimos ali. E o resultado que o texto final nos trouxe vai ser o que nós vamos marcar aqui. Qual foi o resultado desses 10 dias? Obesidade? Não, obesidade não. A aparência? Sim, estava com uma aparência bem melhor, uma boa aparência. Então, esse aqui nós vamos marcar. Me pede para marcar um xizinho, mas eu vou botar um Vzinho, tá bom? Vícios? Não. Melhor sono? Bom, a gente entende que a qualidade de vida, né, é bem melhor com um corpo saudável. Então, a gente deduz também que existe uma qualidade de sono. Inteligência, sem dúvida, o texto deixa bem claro. Ansiedade? Não. Pressão alta? Não. Doenças crônicas? Não. Longevidade? Sim. Longevidade. Por que longevidade? Porque uma qualidade de vida, boa aparência, melhor sono, inteligência, a longevidade deles também seria um resultado. Então, são benefícios de uma vida natural saudável. Bom, vamos em frente. Aqui tem vários textos que nós não vamos ler agora, assim, os versos em si, vou apenas fazer os comentários. Tá? Então, no quadro abaixo, os remédios dados por Deus desde a criação e como usá-los. A alimentação, de acordo com Gênesis 1:29, que nós lemos no primeiro verso, é o mais natural possível. Né? Dependendo da geografia onde você estiver, não vai ser tão possível ser tudo natural. Porém, você trabalhar o mais próximo possível do natural. Esse é o ideal. O exercício, Gênesis 2:15, né? É uma recomendação aqui na área da saúde que seja pelo menos uns 30 minutos diários. Né? Água, Gênesis 2:10, né? 8 copos diários seria a recomendação, né? Pelo menos. Tá? Bom se for um pouquinho mais, mas pelo menos 8 copos diários. Luz solar, Gênesis 1:16, a criação do sol, em horários moderados, né? Equilíbrio, cuidado, não se expor demais, mas é importante a luz do sol, vitamina D, né? Vitamina D que está tão falado agora no contexto do coronavírus, um organismo ele se fortalece, a imunidade se fortalece com a vitamina D. Então, luz solar é um baita de um remédio. Temperança, isso é uma vida equilibrada, né? Sem vícios, né? Sem você estar aí comendo de forma muito errada, né? Então, é uma vida equilibrada. Outro, ar puro, né? O oxigênio, muito importante, ajuda inclusive na questão da ansiedade, você ficar assim mais calmo, respirações profundas com calma, isso ajuda muito. De preferência em meia natureza, né? Onde tiver um parque mais próximo de casa, um lugar com árvores, né? Que ajudam a liberar oxigênio, então você aproveita. Repouso, Gênesis 2:3, a importância do repouso. 8 horas de sono, a recomendação. Tá? Isso aqui ajuda na constituição do teu físico, da tua mente. É muito importante separar essas horas de sono. Inclusive, hoje as pessoas competem muito, né, com outras coisas e não descansam direito. Eles até chegam em casa num horário bom, mas aí se interte, né, com outras atividades, com rede social, no celular, na TV, enfim. E aí perde horário de sono. Em vez de dormir 8 horas, acaba dormindo 7 horas, 6 horas, 5 horas de sono. Entra meia-noite adentro, depois acorda cedo de manhã, 5, 5:30, 6 da manhã, e não descansou direito. Aí a mente fica cansada, não produz o que poderia produzir. Né? Então, vamos aproveitar o repouso. Eu fiz um rabisco aqui, vamos tirar. E um dos mais importantes aqui, só de um erro de edição aqui, saiu minúsculo, mas é confiança em Deus. Aqui é para ser maiúsculo, tá? Confiança em Deus. Gênesis capítulo 3, 3 e 4. Trabalhar com relacionamento com Deus. Nós vimos ali no estudo declarado no início desse,
que a fé ela é um remédio, né? Então, relacionamento com Deus é importante. Tá, meus queridos? Vamos em frente. Vamos lá. Terceira questão, então. Olha que interessante essa questão aqui. Ao permitir o consumo de carne... Vou fazer uma coisa aqui. Deixa eu baixar um pouquinho. Isso. Ao permitir o consumo de carne, Deus indicou quais animais seriam próprios para o consumo humano, limpos, no caso. Definiu também aqueles animais que não deveriam ser ingeridos, que são os imundos. Relacione as colunas com os versos de Levíticos 11 e veja quais animais não devemos consumir. Então, aqui é interessante, nós vamos ler esse texto porque ele é importante. E não só em Levíticos 11, mas no contexto da Arca de Noé, quando ele saiu da Arca, até mesmo antes da Arca, Deus deu orientação para Noé. Olha, deixa 7 casais de animais limpos entrar e um casal de animal imundo. Então, já no tempo de Noé, já se tinha noção do que era bom e que não era bom para se consumir. Então, temos a divisão dos animais que são limpos e imundos. Isso aqui não quer dizer animais que tomam banho, tá? Ah, vou dar um banho no cachorro, tá voltando do pet shop, então agora ele está limpo. Tá? Não é esse o contexto aqui, tá bom, meu querido? Nós vamos ver o que a Bíblia diz ali. Vamos abrir Levíticos, capítulo 11, versos 4 a 7. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, Levíticos, capítulo 11, os 4 a 7. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas ou divididas. E aí dá alguns exemplos. O camelo que rumina, mas não tem as unhas divididas ou fendidas, este vos será imundo. O arganaspo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. Animal. A lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. Também o porco, porque tem unhas divididas, o casco dividido, mas não rumina. Esse vos será imundo. Então, vocês percebem que aqui se divide o animal que só rumina ou o animal que tem a pata dividida e não rumina, esse é imundo, é a identificação que a gente encontra aqui. Então, Levíticos 11, 4 a 7, ele se conecta com o primeiro aqui, ó. Tá? Eu vou fazer um risco aqui que eu acho que fica mais fácil. Tá? Então, Levíticos 11, 4 a 7, conecta aqui camelo, lebre, porco, etc. Vamos ler agora Levíticos 11, 10. É só um resumo, né? Eu vou explicando para vocês aqui. Ser-vos-ão, pois, por abominação da sua carne, não comereis, e abominareis o seu cadáver. Opa, desculpa, eu li o verso 11, é o verso 10. Porém, todo que não tem barbatanas, nem escamas, nos mares, nos rios, todos que se enxameiam as águas, e todo ser vivente que há nas águas, esses serão para vós outros abominação. Olha que interessante isso aqui. Então, qual que é a regra? Os animais que são imundos aqui, do Levíticos 11, 10, é esse aqui, ó. Estou falando da água, né? Então, se conecta com esse aqui. Peixes de couro, que não tem escama, não tem escamas, né? Então, os peixes de couro. Os crustáceos que não tem barbatana. Né? O que são os crustáceos? Lagosta, siri, caranguejo, o que mais? O que eles chamam de barata do mar, que é o... Me fugiu o nome agora desse bichinho aí. Mas que é muito comum, né? O pessoal ter... é um crustáceo, né? Não é peixe. Então, e os peixes, a regra é que tem escamas e barbatanas. Esses você pode comer. Tá? No contexto aqui, só voltando um pouquinho, no Levíticos 11, no início fala ali animais que ruminam e têm a pata dividida. Esses são animais limpos, pelo que a Bíblia nos mostra. Então aqui entra a ovelha, a cabra, o boi, a vaca, né?
Então, isso entra como animais limpos. Inclusive, a girafa, não é comum a gente isso, mas a girafa ela rumina e tem a pata dividida. Então, se fosse comer, né, alguma carne permitida, a girafa também entraria no quadro dos animais limpos. Então, olha que interessante, a gente até brinca falando assim, imagina a carne de pescoço, né? Bom, vamos em frente aqui. Levíticos, capítulo 11, versos 13 a 19. Aqui traz outra explicação com respeito às aves. Tá? Então, vamos lá. Das aves, estas abominareis, não se comerão, serão abominação. A águia, o quebrantoso, a águia marinha, o milhano, o falcão, segundo a sua espécie, todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, gavião, segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa. Aqui a Bíblia até colocou, levando em consideração aqueles que voam, a gente sabe que não é ave, mas colocou também o morcego, tá? Pelo fato de voar. Então, aqui, no contexto das aves, então a gente já entendemos onde é que está conectado, está aqui, né? Corvo, avestruz, gralha, etc. Esses não servem para a gente comer. Tá? E a sua espécie, né? Quando fala que corvo, avestruz, gralha, entra aqui também todos que são da mesma espécie, da mesma linhagem deles. As aves de rapina, tá? Esses animais a gente não ingere, tá? Coruja, né? Até esses passarinhos aí, periquito, calopsita, papagaio, daí não entra no nosso contexto de alimentação. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, desculpem, aqui no caso dos peixes, então, o que pode comer? Descama e que tenha barbatana. Os crustáceos, não. Tá? Lagosta, siri, caranguejo, me fugiu ainda, não, eu vou lembrar de que é tão comum que o pessoal oferece nos restaurantes aí também, e me fugiu o nome, mas é conhecido como a baratinha do mar, né, das águas. Esse a gente não deve comer. Do contexto das aves, para ficar bem mais fácil, galinha, peru, isso dá certo. Né? Fazão, que é da mesma linhagem das galináceas aí, dá certo. Né? O resto, a gente não ingere. E dos animais mamíferos, no caso, o que entra para a alimentação, então, é a vaca, o boizinho, né? Cabra, ovelha, tá? Que seja nessa mesma linhagem, né? Bovinos, ovinos, eles entram como animais limpos, tá ok? Bom, vamos em frente aqui, tem uma pesquisa sobre a carne de porco, tá? E a pergunta, a carne de porco faz bem? Porque é muito comum a carne de porco, né? Então, há quem diga que é uma das melhores carnes, o sabor é gostoso e tal. Então, vamos ver aqui uma pesquisa. Em 2013, uma investigação realizada pela Consumar Reports nos Estados Unidos, analisou 200 amostras de carne de porco crua de diversos frigoríficos. 69% estavam contaminadas por bactérias que causam doenças nos seres humanos. Muitas dessas bactérias são resistentes a antibióticos. A carne de porco pode causar doenças como o vírus H1N1, triquinolese, neurocisticercose, nomezinho mais difícil de falar aqui, neurocisticercose, e a teníase. Logicamente que o cozimento reduz a possibilidade de contágio, mas o caminho mais seguro é seguir a orientação bíblica e não consumir carne suína. E aqui tem a fonte, né, onde você encontra essa pesquisa. Então, queridos, com respeito à carne de porco, seus derivados, né, o bacon, pernil, presunto, então, a banha, né? Alguns gostam também do sangue, né? Fazem a alimentação com sangue do porco, que eles chamam de morcilha, né? Os alemães, acho que conhecem bem isso aí, tem a morcilha branca, a morcilha preta. Então, são oriundos do porco, né? A gente entende que Deus, com tanto carinho e amor, ele nos protege.
E há quem diga que até essas outras carnes que a Bíblia agora coloca como animais limpos, nos tempos de hoje, com tanto hormônio e tal, a gente precisaria abrir os olhos com respeito a essas carnes também. E já não é mais a mesma carne do boizinho feliz que fica lá no mato, né? Então a gente precisa observar com carinho, com cuidado, essa questão. Ok? Vamos em frente aqui. Aqui diz assim: complete o que o livro de Provérbios ensina sobre a bebida alcoólica. Provérbios 20, verso 1. Então, vamos ler ali. Vou abrir aqui para vocês esse texto. Vou ler para vocês, melhor dizendo, capítulo 20, verso 1. Agora nós vamos mudar um pouquinho, saindo da carne, entrando com questão de bebidas. Diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Então, a nossa resposta aqui, deixa eu colocar aqui em nossa caixinha. Então, o vinho é escarnecedor. O que é escarnecedor? O que é escarnecer? Um negócio errado, torcido, né? É, quase que uma zombação, né? Agita a pessoa, bagunça a pessoa. Então, não há bênção nisso. Alguém pode dizer, mas pastor, mas Jesus não usou vinho na Santa Ceia? Jesus não multiplicou lá no casamento em Caná, lá de João, capítulo 2? Não foi o vinho que Jesus transformou a água, né, em vinho? Gente, a mesma palavra para suco de uva na Bíblia é a mesma também usada para vinho. A mesma coisa. A gente entende pelo contexto. Tá? Então, aqui Provérbios está falando do vinho fermentado. Jesus ele aplicou na Santa Ceia, como também lá no casamento, o puro suco da uva, que vem da vinha, da videira. Então, o verdadeiro nome para suco deveria ser vinho. Só que hoje a gente faz essa distinção. O vinho é o que é alcoólico, é o que é fermentado, e o suco de uva é o que não tem ali o álcool, fermentação forte, né? Então, aqui a gente faz essa distinção. Jesus não ia aplicar, né, o seu sangue, que foi puro, sem o contexto de ser atingido pelo pecado. Né? Jesus foi puro, nunca pecou. E quando ele, na Santa Ceia, ele aplica ali o suco da uva, o vinho, ele está aplicando o verdadeiro suco de uva, puro, sem a infestação, a fermentação do pecado. Não existe uma aplicação interessante nisso. Tá? Então, não devemos nos envolver com bebida alcoólica, em outras palavras. Né? Porque aqui fala que é bebida forte, alvoroçadora. Tá, pastor, e uma cervejinha? Não tem problema? Olha, se contém álcool, sabe que o nosso próprio corpo produz, com a alimentação, ele também produz um pouco de álcool, né? Então, naturalmente, já existe uma certa fermentação no nosso organismo. Quando a gente ingere algo externo para aumentar isso, a gente precisa cuidar porque ele prejudica. Tá? E quem toma cerveja vai saber dizer isso. Não é totalmente inocente, né? Então, há uma latinha, duas, né? E aí daqui a pouco tem ali alguns organismos já uma reação. Né? Então, como cristãos, como adventistas, nós não ingerimos bebidas alcoólicas, mesmo sendo um golinho, um martelinho, mesmo sendo um copo de cerveja, e meio copo de cerveja. Se tem álcool, não. Tem alguns que se utilizam da cerveja sem álcool. Tá? Tem gente que gosta, não gosta. O nosso foco é a orientação bíblica, bebida forte alvoroçadora, isso é, contém álcool. Tá? Então, se não tem álcool, tudo bem. Agora, precisamos estar atentos com isso. Que algumas, eu já vi que algumas empresas de cerveja, eles falam assim, cerveja tem álcool, mas se você ler as letrinhas pequenininhas, ela comenta assim, 0, tantos graus de álcool. Tá? Então, fica atento aí. Tá? Tem gente que faz cerveja caseira, aí é um pouco mais tranquilo. Né? A forma, tem uma técnica, nem todo mundo gosta também, mas melhor para evitar. Tá bom, meus queridos? Vamos em frente aqui, ver aqui que a Organização Mundial da Saúde fala.
Em todo o mundo, mais de 3 milhões de homens e mulheres morrem todos os anos justamente pelo uso de bebidas alcoólicas. Ao todo, 5% das doenças mundiais são causadas pelo álcool. Ainda conforme relatório da Organização Mundial da Saúde, divulgado em 2018, 28% das mortes provocadas pelo consumo de álcool são resultantes de acidentes de trânsito e violência. Não beber absolutamente nada de bebida alcoólica é a melhor atitude para a saúde. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Esse princípio vale para outras áreas da nossa vida, como excesso de trabalho, excesso de TV, internet ou videogame, sexo ilícito, pornografia, jogos de azar, de apostas, tá? Aqui a gente também inclui nesse conceito até mesmo tem negócio de apostar na Mega Sena, né? Faz ali como é que é, um trilegal, né? Então, a gente não é adepto a isso, a esses tipos de jogos, de apostas, tá? A gente foge disso, nós cremos que é do suor do rosto que ganharemos o nosso pão, né? E também investir, economizar, isso também é importante, tá? Mas fazer essas apostas, não. Café, que é uma droga, você sabia? Café é uma droga lícita, tá? Uma droga reconhecida. E ela é um entorpecente, no sentido de agitar o nosso sistema nervoso. Aquele que está tentando lutar para deixar do cigarro, por exemplo, é muito importante que ele não use mais café. Por quê? O café ele agita e o cigarro dá aquela falsa sensação de alívio. Tá? Então, isso nós não recomendamos. Tá? Fuja do café. E para nós gaúchos, eu sou gaúcho também, entra também no contexto a cafeína, tá? Então entra no contexto também aqui até o chimarrão. Tá? Contém uma alta dose de cafeína também. Tá? E também um agitador do sistema nervoso. Então a gente precisa evitar os chá pretos, chá mates, tá? Que contenham aí a cafeína. Tá? Os entorpecentes aqui a gente já sabe, né? Drogas, etc. Que não faz mal, não faz bem. Então, tudo aquilo que é viciante é nocivo à saúde física e espiritual. Tá bom, querido? Se tiver dúvida, no final aqui vamos conversar um pouquinho. Tá? Ou você deixa o seu comentário, depois dá uma olhadinha, né, e atende da melhor forma possível. Sexta questão. Marque a frase abaixo que mais se encaixa com os versos de 1 Pedro 3, 3 e 4. Agora vamos trabalhar um outro aspecto. E, gente, por incrível que pareça, já estamos quase chegando no final, hein? É rápido esse estudo. Vamos lá. Primeira carta de Pedro. Esse é um texto interessante. Do capítulo 3, versos 3 e 4. Diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Olha que texto fantástico. Então, o que está dizendo aqui? Vamos marcar aquilo que está em harmonia com o texto bíblico. Diz assim: a aparência exterior é o que importa. Vaidade não faz mal a ninguém. É isso que está dizendo aqui. Segundo, Deus olha o conteúdo e não a embalagem. Uma vida de acordo com os princípios bíblicos de modéstia será bela aos olhos de Deus. Então aqui é óbvio praticamente, né? Que a nossa frase... Opa, deixa eu marcar aqui. Agora vai. Que a nossa frase é essa aqui. Essa é a verdadeira, tá? Que se encaixa com esse verso de Pedro. Deus não olha o conteúdo, quer dizer, Deus olha o conteúdo e não a embalagem. Uma vida de acordo com os princípios bíblicos da modéstia será bela aos olhos de Deus. Que bênção, hein? Sétima questão. Assinale os itens que descrevem como um cristão deve se vestir conforme 1 Timóteo 2, 9 e 10. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Como é que é a orientação bíblica. Você sabe que tem gente que às vezes não acredita nisso, né? Que a Bíblia dá essa orientação. 1 Timóteo capítulo 2, 9 e 10. Olha só.
da mesma sorte que as mulheres em traje decente se atavinhem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é o próprio as mulheres que professam ser piedosas. E podemos entender aqui também que envolve os homens, tá? Não é só a mulher, mas o homem também. E hoje em dia o homem tem andado muito vaidosinho também, né? Então a gente precisa dar uma trabalhada nisso. Uma coisa interessante, quando falo de cabelos frisados, tá? Era costume no passado, no contexto romano, grego, é, enfeitar muito os cabelos, né? Colocar frisos, colocar, né? Não é só o contexto da cor, mas enfeites nos cabelos, né? Que esbanjavam vaidade, né? Esbanjavam a vontade de ser percebido, chamar atenção para si, né? Então, na listagem que nós temos de 1 Timóteo 2,9, vamos marcar aqui o que descreve um cristão, tá? Como ele deve se vestir. Lá fala que ele deve ser decente? Sim, lá fala. Então, vou marcar aqui, ó. Aí, decente. Com adornos, pulseiras, colares, assim, joias. Não, lá fala que não é para usar isso. De boas obras? Sim, sem dúvida. Boas obras. Roupas caras? Não, o ideal é modéstia, né? Não quer dizer que você tem que usar roupa velha a vida inteira. A Bíblia está pedindo aqui uma decência, né? Então não é que agora eu vou andar de qualquer jeito, farrapado. Deus pede para a gente ser diferente, não pede para a gente ser esquisito, né? Então, a gente tem que cuidar bem. Inclusive, Ellen White, quando ela aconselha, que é uma das escritoras, nós vamos estudar sobre ela mais à frente, ela comenta que nós devemos até gastar um pouquinho mais em comprar roupas de qualidade, roupas boas, mas não significa que tem que ser roupas caras. Você sabe hoje que tem roupas aí que passam dos R$ 1.000 uma peça, outras mais caras ainda, quem acompanha, às vezes eu vejo na internet, assim, no noticiário, aí aparece no noticiário assim, olha, fulano de tal, na calçada da fama, entrou usando um vestido custando R$ 100.000. Então, isso é fora da lógica da gente, né? Ainda mais a gente aqui da vila, aqui isso aí é fora da lógica, né, para nós. Então, claro que a gente precisa prezar por uma roupa que tenha qualidade, que até dure mais, para você não precisar ficar gastando de tempo em tempo com um monte de roupa, né? Também tem essa questão, tá? Com modéstia, sem dúvida. O que é com modéstia? Que não seja sensual, que não seja que passe uma mensagem errada, né, daquilo quem você é. Já pensou? Eu sou pastor e aí eu saio na rua usando camisetas ligadas ao rock, né? Com todo respeito, né, aqueles que talvez, né, não sei quem que vai estar acompanhando essa gravação, mas a mensagem, né, a gente não deve só ser cristão, a gente também deve parecer que ser cristão, né? Eu não posso parecer ser outra coisa, eu tenho que corresponder com aquilo que eu creio, né? Então isso é importante. E de acordo com 1 Timóteo 2, 9 e 10, a gente entende também sem adornos. Tá? Então aqui, sem. Tá, deixa eu marcar ao contrário aqui. Pronto. Então esse aqui também entra, né? Então, sem joia, tá? A joia na Bíblia, vocês vão perceber que no passado alguns usavam joias. Mas toda vez que o povo de Deus, principalmente no Egito, que saíram do Egito, tem também lá em Gênesis com o filho de Isaac, lá Jacó, né? Quando eles foram se consagrar a Deus, eles enterraram as joias. O povo de Israel, quando foi para o deserto, eles entregaram todas as joias, o ouro que tinham, né, para fazer o santuário, os móveis do santuário. Eles se despojaram, né, dessas joias para se consagrar a Deus. Então a gente entende que a joia tem muita conexão com a idolatria, nem que seja a idolatria de si mesmo, né? Então a gente precisa cuidar, tá bom? Se tiver mais dúvidas, depois a gente pode conversar mais sobre isso. Pergunta 8 e última pergunta. De acordo com Gálatas 5, 19 e 23, de que forma podemos desenvolver as virtudes cristãs? Então vamos ver aqui rapidinho, Gálatas capítulo 5, 19 e 23.
Vamos achar aqui Gálatas, capítulo 5, 19 a 23. Diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, de acordo com esse verso, que faz um paralelo entre coisas boas e ruins, de que forma podemos desenvolver virtudes cristãs? Então, a primeira frase: as boas virtudes são desenvolvidas através de forte determinação e penitência. Será que é isso? Ou as boas virtudes são fruto do Espírito Santo? Ah, essa aqui, gente. Bem clarinho aqui para nós. Tá? Então, as boas virtudes são fruto do Espírito Santo. Tá, ok? Deixa eu tirar aqui um pouquinho agora. Vamos voltar aqui para vocês. Tudo bem, gente? Então, olha só. Vocês acabaram de acompanhar aqui um estudo que fala do nosso estilo de vida cristão. Né? Não basta só ser cristão, a gente tem que parecer ser cristão. Então, aquilo que eu visto, às vezes eu posso não usar nenhuma joia, mas eu posso querer ostentar com alguma coisa que eu tenho. A gente não está aí para julgar as pessoas, mas estamos falando aqui com respeito à sua vida com Deus, para que o Espírito Santo faça uma habitação em seu corpo. Para que isso aconteça, então, como cristão, eu preciso deixar a bebida alcoólica, preciso largar dos vícios, que envolve tanto vícios físicos, como bebida, cigarro, drogas, como os vícios emocionais, que pode ser ali o vício numa rede social, na pornografia, os vícios talvez até de jogar videogame, que alguns se deparam com essas lutas aí, tá? Então a gente tem que cuidar do que pode interferir na nossa comunicação com Deus. E aí Deus não consegue falar com a gente direito. A gente não percebe as impressões do Espírito Santo em nossa vida por causa desses empecilhos. O exercício físico, os remédios naturais, a alimentação mais saudável possível, tá? A gente precisa prezar. Ainda mais no tempo que a gente está vivendo. Tantas doenças. Hoje a gente está enfrentando a pandemia do coronavírus, mas amanhã, qual é a outra doença que poderá vir? A gente não sabe. Profeticamente, a gente sabe que o mundo vai de mal a pior. Então Deus deu essas dicas, tanto do aspecto emocional como do aspecto espiritual, para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Tá? E assim a gente prolongar um pouquinho mais uma vida com saúde nessa terra. Claro que Jesus, quando voltar, vai resolver todos os outros problemas, né? Ninguém está livre de ter uma doença, de passar por uma dificuldade, né? Emocional, espiritual, física. Mas Deus, ele quer o teu bem, né? E ele tem solução para tudo. E se caso passarmos pela morte por causa de alguns problemas de saúde nessa terra, confiantes em Deus, Deus tem o poder de ressuscitar. Então não é o fim para o cristão, a gente precisa confiar nisto. Mas, se a gente puder amenizar o sofrimento, é bem melhor, na verdade. Bom, queridos, eu tenho uma pergunta para vocês que marca o encerramento do nosso estudo aqui. Tá? Você está disposto, e você que vai acompanhar essa gravação também, essa pergunta é para você. Você está disposto a ter mais cuidado com a sua saúde, com aquilo que você come, com aquilo que você faz, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você veste, para transmitir uma qualidade de vida melhor para você e a sua família, e também dar um bom testemunho como cristão, na forma como você se porta, como você caminha, lembrando que isso é pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, mas entra a nossa decisão. Você está disposto a isso? Se você está disposto, eu gostaria de ver, né, se você aceita, erguendo a sua mão, porque eu quero orar por você e para que Deus abençoe a sua decisão. Amém? Que coisa boa. Que bom que você aceita esse desafio. Aí Deus te abençoe nisso. Eu quero orar por você
E você que acompanha a gravação pela fé, mesmo que a gente não vai estar vendo você, pode erguer a mão também, tá bom? Deus vai lhe abençoar nessa decisão. Vamos orar. Deus Santo, Pai querido, obrigado, Senhor, porque a Bíblia nos dá tantas orientações para amenizar o sofrimento e cuidar melhor da saúde. Nos ajuda, Senhor, e nós estamos aqui com as nossas mãos erguidas para, junto contigo, Senhor, pedir teu poder e sim, nos comprometemos a ter uma qualidade de vida melhor. Nós sabemos que isso é importante para ouvir mais a tua voz. Nos ajuda, Senhor, nesse processo. Abençoe cada um que está acompanhando esse estudo. E que a tua vontade, ó Deus, seja feita em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Tá? Foi um prazer estar conectado com vocês aqui. Eu acabei aqui, por causa do nosso horário, não perguntando se há dúvidas, mas se houver, pode entrar em contato particular ali no meu grupo, no WhatsApp, né, no nosso grupo. Não dá para escrever no grupo, mas você pode escrever lá no meu telefone. Você pode me encontrar ali, Pastor Gessé. E aí clica ali, manda em particular a sua dúvida, que eu vou ter o maior prazer em ajudar a esclarecer. Ou no YouTube, você pode escrever no comentário, quem acompanhar a gravação. Também depois eu bato o olho lá, a gente pode dar uma assistência. Tá bom, meus queridos? Obrigado. Até quinta-feira que vem com esse nosso estudo. Deus abençoe vocês. Tá? Que bom, Maurício, estar conectado com nós aí. Um abraço para a Michelle aí. Tá? Simone, um abraço também. Dona Eugênia, Fabiana. Um abraço, tchau. Deus abençoe vocês, tá? Yolanda, a irmã que está junto. Até mais.